Olá, sejam bem-vindos ao canal Conhecer Jesus. Hoje realizaremos a terceira e última parte do segundo episódio da série Conhecer Jesus. Episódio este que foi dividido em 3 partes para que não ficasse muito longa a sua duração. E nesta série conheceremos Jesus Cristo de uma forma que irá lhe surpreender pela riqueza de detalhes. Então, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva agora mesmo e marque o sininho para receber as notificações da sequência desta série com muitos episódios. E se ainda não assistiu aos primeiros episódios, ao final do vídeo é só clicar no link. Neste episódio, em continuidade cronológica da vida de nosso Salvador, continuaremos abordando a vida de Jesus, sua infância e, em especial, o desenvolvimento intelectual e moral de Jesus, as línguas aprendidas por Jesus, a influência escolar no crescimento do Salvador, o papel da sinagoga no desenvolvimento de Jesus, a influência das Sagradas Escrituras em sua formação intelectual, o Espírito Santo como seu educador. Então, fique conosco. Depois da vinheta, Jesus quer se revelar um pouco mais para você. Hoje iniciaremos explorando um pouco sobre as línguas aprendidas por Jesus. Para tanto, cabe destacar que o idioma da Palestina não era naquela época o hebraico dos livros santos, que há muito tempo tinha se transformado em língua litúrgica. Era o aramaico, na forma especial que esse dialeto semítico havia adquirido naquela região. Mas Jesus aprendeu também, desde muito jovem, o hebraico propriamente dito, especialmente lendo as Escrituras nessa língua sagrada. Disto temos prova manifesta em algumas das suas citações feitas diretamente em hebraico original. Está comprovado historicamente que na Galiléia era bastante comum o uso de grego, especialmente nas cidades de Séforis e de Tiberíades, próxima a Nazaré. Depois das conquistas de Alexandre o Grande, essa língua invadiu pouco a pouco o país, e seus progressos tinham sido muito mais rápidos ainda sob a influência dos Herodes, enamorados da civilização helênica. Jesus aprendeu o grego desde sua adolescência. 2 de seus irmãos, Tiago Menor e Judas, deixaram-nos cartas escritas nesse idioma, e tudo nos leva a crer que eles o conheciam ainda antes de serem apóstolos. Jesus deve ter conversado em grego com o centurião romano, com os gregos em João 12:20 e com Pilatos e outras pessoas. Filho de carpinteiro, ou simplesmente carpinteiro, assim os judeus referiam-se ao Salvador, conforme lemos nos evangelhos. Que emoção produz contemplarmos o Verbo encarnado, submetido à aprendizagem deste rude ofício, sob a direção de seu pai adotivo. Aprendiz, aquele que aprende. Nesta ordem, Jesus adquiriu realmente um conhecimento verdadeiro. Ele se submeteu à disciplina do trabalho, que é um excelente e nobre educador. Justino Mártir fala de Jesus fabricando arados e jugos por volta dos 12 anos. Provavelmente antes, ele deve ter recebido as primeiras lições de seu pai adotivo sobre o ofício que haveria de ajudar a suprir as necessidades materiais de sua mãe e de seus irmãos, e as suas próprias necessidades, depois da morte do esposo de Maria. Esta primeira educação que Jesus recebeu de Maria e de José deve ter sido continuada e completada, ainda que em modestíssima medida, na escola propriamente dita. Tudo nos leva a crer que em Nazaré, como em todas as aldeias da Palestina, havia nos dias de Jesus uma escola junto à sinagoga em que o Razan, o chefe da sinagoga, ensinava às crianças os rudimentos da leitura, da escrita e do cálculo,
e, sobretudo, da fé e da moral israelita, pois a base desta instrução era necessariamente religiosa. Trechos manuscritos da Torá serviram muitas vezes como textos escolares, mas o que um pobre professor de aldeia teria podido ensinar a Jesus? Alguns jovens israelitas que se propunham a abraçar a carreira tão apreciada naquela época de doutor da lei, seguiam durante vários anos os cursos das academias rabínicas de Jerusalém e de outras cidades da Palestina. Assim fez o jovem Saulo, que, conforme ele próprio nos diz, tinha estudado aos pés de Gamaliel. Jesus, porém, nunca frequentou aquelas escolas superiores, nem sua formação intelectual sofreu influência alguma dos rabinos daquela época. Em Nazaré, onde transcorreu toda a sua juventude, as pessoas não sabiam entender ou explicar quando ele saiu da obscuridade, de onde vinha sua sabedoria tão extraordinária. Em Jerusalém, principal meio rabínico, também não se ignorava que Jesus nunca havia frequentado escola doutrinária alguma. O que os rabinos poderiam ter ensinado aquele mestre sem mestre, como chamavam? Que necessidade tinha Jesus das interpretações dos rabinos, com frequência mesquinhas, triviais, complicadas, e de sua pesada e insípida erudição? Certamente não eram eles quem poderiam ajudá-lo a crescer em sabedoria e em graça. Se os discípulos de Jesus, aqueles que o imploraram o seu auxílio, e os próprios membros do Sinédrio lhe davam com frequência o título de Rabino ou Rabuni, era pelo maravilhoso conhecimento que ele demonstrava das Escrituras e da lei, que todos reconheciam. Ninguém mereceu tanto este título, nem usou mais dignamente como Jesus. Muito mais digna de se levar em conta era a influência da sinagoga. A educação religiosa, inaugurada na família e continuada aos pés de um humilde mestre, prosseguia de forma bem modesta, mas suficiente para ilustrar os espíritos bem dispostos à educação. Será que teremos de ver na sinagoga um dos agentes do crescimento intelectual e moral do Salvador? Observando sua vida pública, podemos constatar que Jesus costumava ir à sinagoga nos dias de sábado e de festas sagradas. Ali ouvia-se a leitura dos textos sagrados e o comentário que deles o ministro fazia. Participava-se também das discussões muito movimentadas e, ao sair dos cultos, abordavam-se assuntos relacionados ao que havia sido lido e debatido na reunião com os mais instruídos de seus compatriotas. Deus abençoe quem nos deu o Torá. O Senhor Deus sempre estará com vocês. Sejam fortes e tenham coragem. Não há o que temer se o Senhor Deus está com vocês, e Ele nunca os abandonará. Amém. Agora você já é um homem. Jesus, filho de José, como novo membro de nossa comunidade, você ganhou o direito de ler e de comentar as Escrituras. Essa é a sua herança. Essa é a herança dos filhos de Israel. Mas lembre-se que a palavra de Deus é dita em tempos de luz e em tempos de trevas e perseguição. Que possa ler sempre as Escrituras em tempos de alegria. Amém. Que Deus o proteja, que Deus sempre o abençoe. Em seguida, investigaremos até que ponto as Sagradas Escrituras influenciaram a formação intelectual e moral de Jesus. Mas já podemos dizer que as discussões e as argumentações
que acerca dela se agitavam, dentro e fora da sinagoga, não eram, se temos de julgar pelos abundantes exemplos que nos tem conservado o Talmud, as mais apropriadas para abrir os horizontes do espírito. Que conhecimento haveria, pois, tirado Jesus destas ocasiões? Se existe um livro eminentemente educador, este livro é a Bíblia. O livro por excelência que contribuiu para a formação de tantas grandes almas e que, em cada uma das suas páginas, abre esplêndidos horizontes sobre Deus, o homem e o mundo, sobre o tempo e a eternidade. As leituras públicas da sinagoga, o Salvador não deixava de acrescentar frequentes leituras particulares, porque fácil lhe era conseguir do chefe da sinagoga, o Razan, algumas partes do sagrado rolo emprestadas. Suas pregações demonstravam a atenção habitual com que ele tinha estudado, meditado, saboreado a palavra divina, conhecimento para citações contínuas e sempre com muita propriedade, que causava admiração até de seus adversários e os reduzia ao silêncio. Jesus havia adquirido com o estudo perseverante das Escrituras. As formas de citação que ele empregou: não tendes lido, nunca lestes, não tendes lido, novamente em Marcos 12, 26 também, que está escrito na lei, lá em Lucas 10, 26, por si só bastam para comprovar até que ponto Jesus conhecia as Escrituras. Nelas, Jesus ouvia a voz de seu Pai Celestial, atestava suas vontades e seus desígnios. As Escrituras eram, pois, o seu melhor alimento. Ninguém deu às Escrituras interpretação mais segura, clara, profunda e tão autorizada como Jesus. Suas citações diretas e suas alusões se referem às 3 partes das Escrituras. Mas os profetas e os salmos ocupam uma posição de honra. A palavra de Deus foi seguramente para Jesus a fonte de água viva, que refrigerava sua alma santa. Foi alimento suavíssimo e confortador. Contudo, será que podemos dizer que a leitura e o estudo dela transmitiram realmente novos conhecimentos a ele? Não é Jesus quem, como Verbo divino, tinha iluminado e inspirado os escritores sagrados, chegando às vezes até a revelar-lhes as verdades que anunciaram? Não é ele o centro das Escrituras, como também o seu princípio e o seu fim? O que ele lia nos textos sagrados era a sua própria história, seu glorioso e ao mesmo tempo doloroso destino, o relato antecipado de sua vida humana. Jesus poderia reconhecer-se continuamente desde o proto-evangelho até os textos mais elucidantes, tanto nas figuras como nas profecias propriamente ditas, e até nos menores detalhes ou atos de seu povo. Não foi, pois, nas Escrituras onde ele instruiu e educou? Ele era superior às próprias Escrituras. Por diversas vezes, Jesus afirmou em termos categóricos que as Escrituras inteiras estavam cheias dele. A elas, Jesus remeteu os fariseus hostis e incrédulos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A elas remeteu também seus discípulos e seus amigos, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Depois desta primeira influência de ordem geral, vem a influência do lar propriamente dito. O lar em que Jesus passou a maior parte de sua existência era muito humilde. Ali se exercitou ele na humildade, no comedimento, virtudes que resplandeceram nele durante toda a sua vida pública. No exterior, nada o distinguia das pessoas de sua idade e posição social. Jesus vivia ao modo das demais crianças. O lar onde Jesus foi criado era constituído de seus pais e seus irmãos.
com José para dirigi-la e alimentá-la, com Maria para dar-lhe doçura, com os irmãos de Jesus como seus companheiros de infância e com Jesus para iluminá-la com a própria luz do céu. Bem podemos crer que aquela casa seria o lugar onde reinavam o amor, a pureza e a quase paz perfeita. Em todos os tempos de sua história, os judeus concederam importância capital à educação dos filhos, procurando fazer que essa educação fosse ao mesmo tempo forte e suave, religiosa e prática. Onde achar educadores mais práticos do que José e Maria? Se Jesus tivesse necessitado de educação propriamente dita, Maria, de coração tão puro e terno, José, de alma tão reta, tão nobre, ambos consagrados inteiramente ao dever, aos filhos, a Jesus e a Deus, ambos de régia origem por seu nascimento, porém, mais ainda pela dupla natureza de sua índole. Verdadeiramente, não é possível imaginar pais mais dignos de Cristo, mais iluminados pela graça, mais compenetrados com os desígnios de Deus. Ouça, Israel, o nosso Deus será o único Deus eterno. Bendito seja o reino da glória para todos sempre. E eterno também será o amor de Deus em todos os corações e almas do nosso povo. Essas palavras que estou dizendo ficarão em nossos corações. Amém. Amém. Quão grato é representar Maria ajudando Jesus a balbuciar suas primeiras orações, ensinando a ler alguns salmos e o decálogo, contando-lhe os principais episódios da história de Israel, falando-lhe de seu Pai Celestial, de sua futura missão. Mas, ao agir deste modo, a mãe de Jesus sabia quem era ele e, encarregada do dever de instruí-lo, nunca se esqueceu de adorá-lo. Muitos homens célebres deveram grande parte de sua história à educação maternal, mas Jesus era infinitamente mais do que um homem, e Maria não tinha capacidade suficiente para instruí-lo no sentido estrito da palavra. Todavia, ao lado de Maria e ao lado de José, a educação de Jesus teve como base a obediência, e a dura escola do sofrimento, referida na Epístola aos Hebreus, acabou por aperfeiçoar nele esta virtude. Não trataremos de buscar aqui na terra, nos homens e nas coisas, na natureza e na história, a razão íntima do crescimento e da formação de Jesus Cristo. Busquemos sua origem celestial. Não disse ele um dia que sua doutrina era a doutrina de seu Pai, que o havia enviado? Ele não é, porventura, o Filho de Deus no sentido mais estrito e literal? Sim. Logo, seu verdadeiro educador foi o próprio Espírito Santo, ou seja, ele mesmo se autoeducou. Sua nação, sua família, a escola, a sinagoga, as lições que tirou de suas experiências e da natureza. A leitura das Escrituras contribuíram certamente de alguma maneira para a educação moral do Salvador, enquanto homem. Mas seu mestre principal foi o Espírito Santo. Sem essa formação divina, é impossível descobrir a causa do maravilhoso desenvolvimento de Jesus. No fundo de sua personalidade, Jesus nunca se separou de Deus. À medida que se apresentavam as ocasiões, Jesus abria progressivamente os olhos da alma à luz do Verbo, que essencialmente ele levava presente em si mesmo. Pelo Verbo, ele compreendia a obra que ia fazer e as palavras que ia pronunciar. Assim, a ciência natural e humana se juntava à divina, à medida que requeriam as circunstâncias, conforme as prudentes leis que a própria providência lhe ditara. Esses acontecimentos se ajustavam sempre às fases comuns da vida humana. Por isto, o evangelista observou que o menino crescia em sabedoria diante de Deus e dos homens, ou seja,
Porque por mais que Jesus tivesse a seu serviço o conhecimento infinito de Deus, como homem não se servia dele, a não ser de acordo com suas necessidades, conforme as leis do crescimento de sua natureza humana e de sua missão divina. Assim, nada se via nele de anormal nem de fantástico. Não há registro de nenhuma obra que ele tenha realizado como homem. Uma precocidade fora das leis da natureza teria lançado temor a todas as pessoas ao seu redor. Jesus se contentou, pois, em ser uma criança normal, mas perfeita. Conforme os anos foram se passando, o espetáculo da natureza, as relações com os homens, a meditação habitual ajudaram a desenvolver gradualmente nele seu pensamento humano, em inteira conformidade com a vontade de seu Pai. Jesus aperfeiçoou esse conhecimento à luz da verdade eterna que ele levava em si mesmo. O X da questão. O X da questão do segundo episódio e que podemos tirar de aplicação para nossas vidas está muito bem expresso na palavra de Deus em Hebreus 2, 17 e 18. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Assim, mesmo sabendo que ele, Jesus, era o Filho de Deus, submeteu-se voluntariamente à autoridade de seus pais e aos protocolos da comunidade humana. Abriu mão de sua glória, esvaziou-se de si mesmo para se tornar semelhante a nós em todos os aspectos. Como uma criança, um adolescente, um jovem e um adulto, sem pecado. Viveu entre nós durante todas essas fases de sua vida. Cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Portanto, seja você criança, adolescente, jovem ou adulto, Jesus passou e vivenciou todas as tentações e dificuldades pelas quais você tem vivido para poder socorrê-lo em qualquer ocasião de suas vidas. Basta você crer e depositar nele, e em nenhum outro lugar sua fonte de salvação e socorro. Sua expectativa de glorificação futura deve estar nele, naquele que foi um bebê, um menino, um homem sem pecado, naquele que é o Filho de Deus que se entregou na cruz por amor a você. Aqui termina nosso segundo episódio da série Conhecer Jesus, em que abordamos Jesus, sua infância da manjedoura aos 12 anos. Então, se foi abençoado por este vídeo, dá sua curtida, deixa aí seu comentário para não perder os próximos episódios desta série. Vá agora mesmo e se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Um grande abraço e não deixe de continuar conosco e conhecer Jesus em detalhes cada dia mais, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém.